Neste mundo, os curandeiros são reconhecidos por suas habilidades excepcionais e geralmente recebem posições de poder como resultado. Existe até uma academia real dedicada a treinar os melhores curandeiros da nação. Como curandeiro, você normalmente é classificado como de primeira, segunda ou terceira categoria. Mas então temos Zenos, que nem sequer tem uma licença para usar magia de cura. No entanto, isso não o impediu de ajudar as pessoas sempre que pode. Por isso, ele abriu um pequeno consultório na periferia do reino para tratar aqueles que precisam de sua ajuda. Depois de terminar de curar um homem que veio ao seu consultório, o paciente o agradece, mas não tem muito dinheiro para pagar. Assim, ele oferece a Zenos todo o dinheiro que tem no bolso. Zenos aceita sem problemas, pois não faz isso por lucro pessoal. Após a saída do homem, sua assistente, Lely, entra e o lembra de que ele tem uma visita domiciliar agendada. Zenos diz que vai sair imediatamente, e Lely responde que terá o jantar pronto quando ele voltar. Algumas horas depois, Zenos termina a visita e está voltando para casa. Enquanto caminha pela rua, percebe uma garota loba que parece estar sentindo uma dor terrível. Nesse instante, um nobre a alcança e começa a gritar com ela. Ele pergunta onde ela esteve, e a garota tenta explicar que seu estômago doía muito, então tentou ir ao hospital, mas não a atenderam porque não tinha dinheiro. O nobre olha para ela como se fosse estúpida e diz que uma dor de estômago não é motivo suficiente para ir ao hospital, especialmente para uma escrava como ela, que não tem seguro de saúde. Em seguida, a arrasta para longe e diz que ela deve voltar ao trabalho imediatamente. O nobre a leva até um cemitério e a joga no chão com força, fazendo com que sua cabeça bata em uma lápide. Ele realmente não parece se importar com a saúde dela, pois uma lesão assim poderia ser fatal. Além disso, após a garota rolar pelo chão de dor, uma assustadora energia negra entra em seu corpo, o que seria motivo de grande preocupação. No entanto, o nobre tem as habilidades de observação de um homem cego e acha que ela está fingindo. Ele ordena que se levante imediatamente. Ela obviamente não consegue devido à dor intensa. O nobre se aproxima e ameaça enterrá-la ali mesmo se ela não obedecer, mas a garota mal consegue se mover, então ele a chuta pelo chão. Já impaciente, ele ordena que ela comece a procurar por qualquer coisa de valor no cemitério. Ele então se afasta, e talvez por conta da dor extrema ou pelo fato de ter sido possuída, a garota perde o controle e corta o estômago do nobre com suas garras. O nobre, em choque, não consegue acreditar que foi ferido tão gravemente. Ele tenta argumentar com a garota, mas logo se lembra de que a estava chutando segundos atrás, e agora ela parece sedenta de sangue. Não há mais espaço para negociações. Ele começa a correr, mas sua velocidade não passa de um trote desajeitado. O nobre certamente teria morrido ali, mas por sorte Zenos estava por perto, então ele corre até ele pedindo ajuda. Ele diz que sua escrava enlouqueceu e está tentando matá-lo, mas Zenos já tinha visto como ele a tratou na rua e tem certeza de que o nobre merecia aquilo. A garota loba finalmente alcança o nobre, e ele implora para que Zenos o salve. Zenos olha para a garota e percebe imediatamente a energia negra ao seu redor. Então, pergunta ao nobre o que ele estava fazendo quando a garota perdeu o controle. O nobre não quer admitir que a estava forçando a saquear tumbas, então apenas responde que estava coletando o loot. Isso claramente é ilegal, mas ele tenta mudar de assunto e lembra Zenos que está gravemente ferido, precisando urgentemente de um hospital. Ele até oferece dinheiro a Zenos para ser salvo, mas Zenos não se importa com dinheiro. Porém, ele também fez um juramento de salvar vidas, então quando a garota avança contra o nobre, Zenos o puxa para fora do caminho a tempo. A garota então começa a atirar pedras em Zenos, mas ele as desvia com facilidade. Vendo isso, o nobre acredita que Zenos deveria matá-la, mas ele recusa firmemente, pois segue uma regra estrita de nunca matar. O nobre diz que ele precisa parar com essa filosofia tola, pois se não matar a garota agora, ela poderá matá-lo. Ainda assim, Zenos se recusa, pois como curandeiro, seu objetivo é salvar o maior número possível de vidas. Logo após dizer isso, ele destrói uma pedra arremessada pela garota com um soco direto, o que não é algo que um curandeiro normalmente deveria conseguir fazer. Zenos percebe que a garota é incrivelmente rápida, muito mais do que um semi-humano deveria ser, o que confirma que algo está errado. Ele não quer machucá-la demais, então quando ela tenta atacá-lo com suas garras, ele ergue um escudo mágico. Assim que ela o atinge, é lançada para trás e colide contra um prédio próximo. Como consequência, uma parte da construção desaba bem ao lado do nobre. Zenos teria facilmente conseguido salvá-lo, mas simplesmente escolheu não fazer nada. Agora que tudo se acalmou, Zenos se aproxima da garota, que está com a perna quebrada devido à queda e tenta se arrastar para longe. Ainda selvagem, ela morde o braço de Zenos, mas ele permite que isso aconteça para mantê-la sob controle.
Zenos rapidamente percebe que ela está possuída e coloca a mão sobre sua cabeça, começando a curá-la para expulsar o espírito maligno. Ele tem sucesso, mas ainda está curioso sobre o que exatamente aconteceu para que um espírito a possuísse. De qualquer forma, ele ainda precisa lidar com o fantasma, então usa seus poderes para exorcizá-lo. Depois disso, ele volta sua atenção para a garota. Agora que ela está de volta ao normal, ele cura sua perna quebrada para que possa andar novamente. O nobre, que se arrasta para fora dos escombros, observa a cena com espanto. Ele não consegue acreditar que Zenos tem o poder de curar uma perna quebrada instantaneamente. Ainda gravemente ferido, ele implora para que Zenos o cure também. Mas Zenos apenas responde que, na verdade, já encerrou seu expediente. O nobre terá que esperar até amanhã para ser curado. Ele sabe que vai sangrar até a morte em algumas horas, então implora para que Zenos o cure imediatamente. Zenos eventualmente concorda, mas avisa que isso vai custar um extra. O nobre não se importa com o preço e entrega a Zenos todo o dinheiro que tem. Esse valor já está muito acima da taxa normal de cura, então ele imagina que Zenos deveria estar satisfeito. Mas, para sua surpresa, Zenos diz que isso não é nem de perto o suficiente. Normalmente, ele não liga para o pagamento, mas considerando quão desprezível o nobre foi antes, Zenos está se sentindo bem capitalista agora. O nobre ameaça denunciá-lo por extorsão, mas isso não o incomoda, já que ele nem sequer tem licença para atuar como curandeiro. Tecnicamente, ele é um curandeiro ilegal, mas o nobre provavelmente sabe muito bem como funcionam atividades ilícitas, afinal, ele tem saqueado túmulos. De qualquer forma, Zenos está disposto a fazer um acordo. Ele diz ao nobre que aceita outro tipo de pagamento. Além do ouro, ele quer a escrava do nobre. O nobre nunca se importou com a garota de qualquer maneira, então concorda com os termos de Zenos. Assim que é curado, ele entrega o contrato de escravidão da garota e sai furioso. Zenos então se senta no chão ao lado da garota e espera que ela acorde. Quando finalmente recupera a consciência, ela se surpreende ao ver um homem sentado ao seu lado e pergunta quem ele é. Zenos se apresenta e explica que acabou de comprá-la, então, a partir de agora, ela é sua escrava. Com isso resolvido, ele ordena que Tio tire suas roupas imediatamente. Tio fica envergonhado e pergunta se ele está falando sério, mas Zenos não está brincando. Ele diz que pagou caro por ela e precisa ter certeza de que sua propriedade está em boas condições. No final, Tio obedece, pois não pode contrariar seu mestre. Assim que Zenos examina seu corpo, percebe rapidamente o problema. Ele notou que ela sentia dor antes, e agora fica claro que ela tem uma pedra na vesícula obstruindo o ducto biliar. Isso é algo fácil de resolver para ele. Então, Zenos toca o estômago dela e usa magia para realizar a operação. Em um instante, a pedra é removida, e Tio já não sente mais dor. Ela pergunta o que ele fez, e Zenos explica que simplesmente abriu seu estômago, extraiu a pedra e a fechou novamente em questão de segundos. Para ele, é um procedimento completamente normal. Tio, no entanto, sabe que nenhum outro curandeiro seria capaz de fazer algo assim. Ela agradece por tê-la curado, mas Zenos responde que um simples obrigado não é suficiente. Ele investiu muito nela, então precisa que Tio trabalhe para pagar sua dívida. No começo, Tio pensa que Zenos quer que ela o sirva com seu corpo, mas ele apenas pede que ela o guie até uma planta específica que está procurando. Tio acha o pedido estranho, mas o leva até um arbusto com as folhas que ele queria. Ela pergunta se isso é realmente tudo o que ele quer, pois está disposta a fazer muito mais por ele. Mas Zenos diz que isso basta. Ele exige um preço justo pelo que faz pelos outros, e a ajuda dela em encontrar essas folhas já é o suficiente. Com isso, todas as dívidas estão quitadas. Ele então rasga o contrato de escravidão de Tio e diz que agora ela pode fazer o que quiser com sua vida. Tio não sabe bem o que fazer agora que não é mais uma escrava, mas está livre para explorar novas possibilidades, tudo graças a Zenos. Ela pergunta se pode vê-lo de novo, e Zenos diz que, se algum dia ela se machucar, ele ficará feliz em curá-la, mas não de graça, é claro. Enquanto isso, em casa, enquanto Zenos estava fora trabalhando, Lely começou a preparar o jantar. A comida cheirava tão bem que a fantasma residente, Camila, desceu para ver o que estava sendo preparado. Lely percebe sua presença, e Camila diz que está animada para experimentar sua comida, mas o jantar ainda levará um tempo para ficar pronto, então ela terá que esperar em seu quarto. Logo em seguida, uma garota chamada Sofia entra procurando por Zenos, mas Lely informa que ele saiu para uma consulta e não está em casa no momento. Sofia veio cedo hoje esperando ter Zenos só para ela, mas, já que ele não está lá, decide esperá-lo voltar. Parece que Sofia não foi a única a querer ver Zenos hoje, pois, momentos depois, Linga também aparece procurando por ele. Lely diz que Zenos não está, e Linga decide esperar.
No entanto, fica surpresa ao ver que Sofia já está ali. Ela esperava poder se aproximar de Zenos durante uma inspeção médica, mas agora seus planos foram arruinados. Pouco depois, uma garota orc chamada Lu arromba a porta da frente e entra. Lely vai recebê-la e diz que ela pode ficar, mas só depois de consertar a porta que quebrou. Lu também gosta de Zenos, mas, na verdade, veio porque sentiu o cheiro da comida de Lely a quilômetros de distância e queria muito experimentá-la. Eventualmente, Lely termina de cozinhar e sai para resolver algumas tarefas, deixando as outras garotas na cozinha. No segundo em que Lely sai, as garotas demi-humanas não conseguem mais resistir ao cheiro da comida e decidem provar um pouco. Elas são espertas o suficiente para não esvaziar completamente a panela. Ou pelo menos era isso que achavam. Agora a panela está praticamente vazia. As três começam a perceber o grande erro que cometeram, pois Lely certamente ficará furiosa quando voltar. Momentos depois, Lely retorna e, ao ver o que aconteceu, sorri para as garotas e exige que expliquem a situação. Mais tarde, naquela noite, Zenos finalmente volta para casa, e Lely pede desculpas, pois o jantar não está pronto como havia prometido. Houve um problema com a comida, mas ela já encontrou uma solução. Ela mandou as garotas saírem para coletar ingredientes para preparar um novo prato. Quando elas retornam, trazem muito mais ingredientes do que Lely esperava. Agora, ela será capaz de preparar um verdadeiro banquete para o jantar. Mas, antes disso, Lely sabe que Zenos teve um dia cansativo de trabalho. Então, ela diz que preparará uma xícara de chá para ele relaxar. Zenos já foi parte de um grupo de aventureiros de nível mundial, mas um dia o líder do grupo, Aston, joga uma moeda de ouro nele para lembrá-lo de que é pobre e diz que está o expulsando do grupo. Ele chama Zenos de inútil e afirma que o grupo ficará melhor sem ele. Mas Zenos sabe que ele é o único que mantém o grupo unido. Ainda assim, Aston se recusa a acreditar e diz que só recrutou os Zenos para usá-lo como escudo humano, já que ninguém se importaria se ele morresse em batalha. Agora que o grupo está forte, Zenos tenta explicar que a única razão para isso é que ele está lá para curar todos cada vez que Aston faz alguma besteira. Aston, no entanto, diz que as habilidades de cura autoaprendidas e duvidosas de Zenos não valem nada, e que qualquer outro curandeiro faria um trabalho melhor. Enquanto isso, em um beco, dois mercadores de escravos tentam prender uma elfa chamada Lely para vendê-la depois. A mulher alerta o parceiro para ter cuidado para não machucar Lely, já que elfos são raros e podem conseguir mais dinheiro se estiver em boas condições. O homem já a tem imobilizada no chão, mas Lely se recusa a ceder e acerta um chute em suas partes íntimas. Enquanto ele se contorce de dor, ela começa a fugir. Provavelmente teria escapado, mas infelizmente o homem tinha um arco e atira em seu tornozelo. Lely cai e não consegue mais correr, e o homem a alcança. Ele tenta segurá-la novamente, mas ela morde sua mão com a força de 1000 chualhuas, forçando-o a esfaqueá-la para se livrar. Zenos, que por acaso estava passando pelo beco, encontra Lely caída e sangrando. Ele pergunta aos dois se foram eles que fizeram isso com ela. Eles mandam ele se afastar, dizendo que a escravidão é legal nesse país e que são donos de Lely, podendo fazer o que quiserem com ela. Zenos sabe que eles estão certos e que legalmente não pode fazer nada para ajudar Lely, mas então tem uma ideia e diz que quer comprá-la. Ele oferece as moedas de ouro que recebeu de Aston. Normalmente, eles recusariam, já que escravas elfas valem muito mais que uma moeda de ouro, mas como ela já está sangrando no chão, decidem aceitar o dinheiro e vão embora. Assim que se vão, Zenos se aproxima de Lely para ver se ela ainda está viva. Ela já aceitou seu destino e pede para Zenos deixá-la ali, mas ele diz que ela não vai morrer. Lely olha para o ferimento e se surpreende ao ver que Zenos já a curou completamente. Ela agradece pela ajuda e pede desculpas pelo ouro que ele gastou para comprá-la, mas Zenos não queria mesmo ficar com aquele dinheiro, já que isso só o lembrava de Aston. Ele pergunta a Lely se ela tem para onde ir, mas, sendo uma escrava, é seguro supor que ela está sem dinheiro e sem casa. Também está com muita fome, então Zenos oferece comida e roupas antes de qualquer outra coisa. Zenos acaba levando-a a um restaurante próximo e compra um novo conjunto de roupas para ela. No caminho, Lely come feliz a comida que ele comprou, mas fica confusa por ele não ter pedido nada para si. Zenos diz que não está com fome, mas na verdade está completamente sem dinheiro. Gastou tudo o que tinha com roupas e comida para Lely, e desde que foi expulso da Fênix Dourada, provavelmente terá que conseguir um novo emprego logo, senão vai morrer de fome. Nesse momento, um homem entra cambaleando no restaurante, com o braço ferido. Ele se meteu em confusão e conseguiu sair vivo, mas claramente está em péssimo estado. Zenos observa de longe, vendo o buraco no braço e as marcas de queimadura, deduz que o homem foi atingido por uma arma mágica.
Não é algo tão grave, já que o sujeito é um lagarto e a ferida deveria se curar naturalmente em alguns dias, mas como é profunda, seria melhor tratá-la agora. Zenos estende a mão e lança uma magia de cura no homem. Em poucos segundos, o buraco no braço desaparece. O homem fica surpreso ao ver o braço de volta ao normal e pergunta quem é Zenos. Antes que ele possa responder, Lely declara que Zenos é um curandeiro lendário. O homem nunca ouviu falar dele antes, mas é muito grato pela ajuda e lhe entrega algumas moedas, prometendo espalhar a notícia sobre ele. Zenos fica confuso no início por ter recebido dinheiro, mas logo percebe que curandeiros geralmente são pagos por seus serviços. Isso lhe dá uma ideia: abrir uma clínica e se tornar um curandeiro profissional. O problema é que, por vir das favelas, será difícil conseguir uma licença oficial de cura. Além disso, administrar um negócio legal significaria pagar impostos, e como diria Virgil, sonegar impostos não é crime, é obrigação. Por isso, Zenos decide virar um curandeiro clandestino. Lely não entende muito bem o que ele quer dizer, mas, se ele vai abrir uma clínica, então ela quer ajudá-lo. Zenos pensa por um momento, e como abrir uma clínica sem licença seria ilegal, ele não tem certeza se é certo envolver uma criança inocente nisso. Mas Lélio lembra de que ele a comprou há poucos minutos, o que o torna seu mestre, e portanto é dever dela segui-lo, mesmo que ele quebre a lei. Zenos não queria ser o mestre dela, só queria ajudá-la. Lely então aponta que não tem para onde ir, e se ele não levá-la com ele, será culpa dele se ela acabar como escrava novamente. Zenos eventualmente cede e concorda em deixá-la ir com ele. Lely jura que servirá Zenos com todo o seu corpo, mas ele pede para ela não tornar isso estranho. De qualquer forma, se Zenos vai abrir uma clínica, vai precisar resolver o problema da falta de moradia primeiro. Então, leva Lely a uma parte abandonada da cidade para procurar um lugar onde possam ficar. Lely pergunta a Zenos por que ele quer viver ali, e ele explica que precisa se esconder para que a Associação Real não descubra sua clínica ilegal. Além disso, como o lugar é assustador, o valor da propriedade está no preço perfeito para o seu bolso vazio. Lely não pode negar isso, mas ainda está preocupada porque sabe que monstros assustadores costumam viver em lugares assim. Os dois eventualmente encontram uma casa ainda perfeitamente intacta, então Zenos acha que acabou de ganhar na loteria. Mas assim que Lely vê o lugar, ela fica apavorada, parece uma casa assombrada clássica. Se tiverem azar, podem até dar de cara com uma aparição. Zenos não faz ideia do que é uma aparição, então Lely explica que são monstros mortos-vivos assustadores que podem transformar pessoas em fantasmas com um simples toque. Eles entram, mas está bem escuro, então Lely se oferece para usar sua magia para iluminar o ambiente. Zenos fica surpreso ao saber que Lely pode usar magia, mas ela só consegue conjurar feitiços básicos e não acha isso muito impressionante. Com o quarto iluminado, agora conseguem ver tudo claramente, e é tão ruim quanto Lely imaginava. Ainda assim, Zenos continua otimista, o lugar tem um bom teto e as colunas de apoio estão firmes, então é perfeito para a clínica deles. No entanto, eles enfrentam um grande problema: há realmente uma aparição ali. Ela diz que vai sugar a força vital de Zenos. Lely entra em pânico, mas Zenos só está decepcionado que a casa já tenha dono. Carmela, a aparição, ataca Zenos, mas ele facilmente a repele com um feitiço de cura e destrói ambos os braços dela. Ele não se intimida nem um pouco, pois, quando fazia parte da Fênix Dourada, Aston costumava enviá-lo sozinho para o labirinto sempre que estava de mau humor, e Zenos enfrentava aparições o tempo todo. Ele já derrotou pelo menos uma centena delas. Acontece que magia de cura é bastante eficaz contra mortos-vivos. Voltando ao assunto, ele se desculpa com Carmela por invadir sua casa, mas como não há outras opções na região, pergunta se ela se incomoda que ele se mude para lá. Carmela se sente insultada com a sugestão de Zenos querer morar com ela, a rainha das aparições, e invoca um monte de servos fantasmas para expulsá-lo. No entanto, Zenos casualmente usa um feitiço de cura avançado e os elimina todos. Carmela fica chocada com o poder de Zenos e começa a se preocupar com a possibilidade de ele exorcizá-la, mas Zenos realmente não quer lutar. Ele nota que ela está nervosa, mas precisa desesperadamente de um lugar para ficar, então pergunta se ela aceitaria ceder pelo menos um quarto para ele e Lely, além de um espaço para atender futuros pacientes. Carmela sabe que não pode vencer Zenos, então diz que ele pode ficar com o primeiro andar, mas ela ficará com o segundo. Zenos acha que o acordo foi ótimo, mas Lely não sabe se deveria ter mais medo de Carmela ou de Zenos. Na manhã seguinte, Lely está entediada por não haver pacientes e pergunta a Zenos se deveria sair para fazer um pouco de propaganda. Zenos acha melhor não, pois o Hospital Real poderia descobrir sobre a clínica. Além disso, não deve demorar muito para que apareça o primeiro cliente. E de fato, alguns minutos depois, alguém entra.
Lely se levanta para cumprimentar o visitante e fica surpresa ao ver que é o homem que Zenos curou no dia anterior. Zenos já esperava que ele aparecesse mais cedo ou mais tarde, já que cidadãos obedientes à lei não costumam levar tiros de balas mágicas, e caras como ele provavelmente não querem ir a hospitais comuns por motivos óbvios. O homem se apresenta como Zand e diz que precisa que Zenos examine sua irmã. Zenos diz que fará o que puder, então Zofia mostra seu ferimento leve. Ela diz que seu braço está estranho desde ontem, e após uma olhada, Zenos deduz que Zofia foi atingida por algum tipo de magia com atributo de veneno. Zofia pergunta se há algo que ele possa fazer, mas como ela passou a noite toda com o ferimento, o tecido do braço está praticamente morto. Ele diz que o melhor é amputar o braço inteiro para evitar que o veneno se espalhe. Zofia fica desapontada ao saber que perderá o braço, mas aceita a realidade e pergunta quanto custará a amputação. Zenos diz que custará 1 milhão de Yuan, o que deixa Zand furioso, pois acha um absurdo cobrar tanto por algo tão simples. Ele está pronto para brigar, mas Zofia pede que ele se acalme e tenta negociar com Zenos. Ela pergunta se ele realmente quer cobrar tão caro dela, sendo ela Zofia, o Tornado. Zofia é líder de uma das 3 gangues que controlam a área, e Zenos sabe muito bem quem ela é, mas se recusa a trabalhar de graça, especialmente porque regeneração consome muita energia. Zofia fica confusa, pois nunca ouviu falar de um curandeiro que consegue regenerar membros, e Zenos também se surpreende, já que não sabia que outros curandeiros não podiam fazer isso. Ele se treinou como curandeiro e não sabe o que é considerado normal. Mas isso não importa no momento, então pergunta se Zofia quer seguir com o procedimento. Zofia concorda, então Zenos acomoda na mesa e se prepara para amputar o braço. Ele cria um bisturi mágico, o que deixa Zofia um pouco preocupada, pois nunca viu nada parecido. Zenos explica que é apenas uma lâmina de magia condensada que ele pode conjurar à vontade, é super afiada e completamente estéril, perfeita para cirurgias. Mas, novamente, a maioria dos curandeiros não consegue fazer isso. Zenos realiza a operação usando um fluxo constante de magia de cura para anestesiar a área. Ele então corta o braço infectado e se prepara para regenerar um novo. Ele aumenta a potência da magia de cura e começa a reformar o braço de Zofia camada por camada. Zenos regenera o braço de Zafia até que ele fique como novo. Zafia fica impressionada e grata por Zenos realmente ter conseguido regenerar o braço dela, então ela não reclama mais do preço. Ela também diz que começará a enviar seus subordinados feridos para Zenos, se ele estiver de acordo. E enquanto forem clientes pagantes, Zenos não se importa. Nos dias seguintes, Zenos começa a receber muitos pacientes da facção dos Homens Lagarto, então Lely prepara um chá para ele relaxar. Zenos agradece pela consideração, mas se pergunta por que ela fez 3 xícaras em vez de 2. Lely diz que fez uma para Carmela também, mas Zenos duvida que ela vai querer se juntar a eles no andar de baixo. No entanto, aparentemente Carmela realmente gosta de chá. Enquanto eles fazem uma pausa, Lely pergunta a Zenos se ele sabe por que os Homens Lagarto estão sempre se machucando tanto. Pelas pessoas que atendeu até agora, Zenos acredita que há uma guerra territorial acontecendo entre as diferentes facções. E falando em facções, parece que uma acabou de arrombar a porta. Um grupo de lobisomens invade a clínica, e a líder deles, Linga, declara que vai matar Zenos. Ela tem lutado contra os Homens Lagarto há dias, mas não importa quantos ela fira, eles sempre se recuperam, então ela decidiu eliminar o curandeiro primeiro. Zenos, no entanto, deixa claro que não trabalha para a facção dos Homens Lagarto e gostaria de evitar violência dentro da clínica. Mas Linga já deu a ordem para seus homens atacarem. Com sua magia defensiva, nada do que fazem consegue sequer movê-lo, muito menos causar dano. Linga percebe que não pode vencer Zenos, então tenta destruir a clínica para se livrar dele. Mas essa foi uma péssima ideia, porque a casa ainda é de Carmela, e ela não vai tolerar que a destruam. Assim que Linga e os outros lobisomens veem Carmela, ficam apavorados. Wright é um monstro mortal que eles jamais conseguiriam derrotar. Carmela pretende sugar a força vital deles por causa do que fizeram, mas Zenos pede que ela se acalme, pois não quer que ninguém morra na clínica. Desde que Linga e seus homens estejam dispostos a consertar os danos que causaram, ele os perdoará. As coisas estavam indo bem para Zenos depois que ele conseguiu controlar Linga e os lobisomens. Mas um dia, um orc apareceu dizendo que seu chefe queria se encontrar com ele. Zenos já esperava por isso mais cedo ou mais tarde, já que ele já havia lidado com 2 dos chefes dos becos. Leia era chefe dos orcs e ogros, e havia feito uma fortuna escavando pedras mágicas com sua força bruta. Então, ela era uma figura importante por ali. Pelo lado positivo, depois de lidar com ela, ele não teria mais que se preocupar com ninguém atrapalhando sua loja. Por isso, decide resolver logo essa situação.
Antes de partir, ele pergunta ao orc se Lu é o tipo de pessoa com quem se pode conversar. O orc responde que ela é a pessoa mais sábia e digna que ele conhecerá. Zenos fica satisfeito ao ouvir isso, mas fica curioso sobre por que Lu não veio com ele. O orc então explica que ela não pode se mover no momento. Isso soa bem sério, então Zenos não perde tempo e corre para ver sua nova paciente. O orc o leva até uma caverna e apresenta Zenos a Lu. Ela fica feliz por finalmente conhecê-lo, mas antes de fazer qualquer coisa, Zenos pergunta como ela soube da existência dele. Lu explica que os homens-lagarto e os lobisomens estavam falando sem parar sobre um curandeiro super secreto sobre o qual ninguém deveria contar a ninguém. Isso meio que contradiz toda a ideia de ser um curandeiro clandestino, mas Zenos deixaria isso para lidar depois. De acordo com Lu, Zenos curaria qualquer ferimento, desde que fosse bem pago, então ela queria ver o quão bom ele realmente era. Zenos se aproxima dela e ergue a mão. Lu pergunta o que ele está fazendo, e Zenos explica que não vê nenhum ferimento externo, então está escaneando o interior do corpo dela para verificar se há algo errado. Lu se surpreende, já que a maioria dos curandeiros não consegue fazer isso, mas Zenos acredita que deveria ser prática padrão, afinal, como tratar um paciente sem saber se há ferimentos internos? Assim que termina a análise, Zenos identifica um caroço no abdômen de Lu. Como a mana emanando dele, ele acredita que seja uma pedra de mana. Lu confirma e diz que essa pedra em específico está encantada com magia de explosão. Se ela se mover, pode acabar explodindo. Zenos pergunta se alguém tentou assassiná-la colocando a pedra em sua comida, mas Lu diz que não foi nada disso, ela só estava com muita fome e confundiu a pedra com uma bola de arroz, então a comeu. Qualquer um poderia cometer esse erro, ok, talvez nem tanto. Ainda assim, Zenos não acha que há motivo para se preocupar, pois mais cedo ou mais tarde a pedra sairia naturalmente. Ele se prepara para sair, mas Lu diz que não é tão simples assim. Quando ela comeu a pedra, mastigou parcialmente, então não resta muito tempo antes que ela detone. Ela já aceitou que vai morrer por causa de seu erro, mas sua única preocupação é que seus homens se recusam a deixá-la sozinha. Zenos pergunta o que ela espera que ele faça, e Lu explica que só queria que ele viesse até ali para que ela pudesse doar toda a sua fortuna a ele. Quando ela explodir, isso significará o fim do Império Orc que construiu. Ela prefere entregar sua riqueza a alguém que fará bom uso do que deixá-la cair em mãos erradas. Durante sua pesquisa sobre Zenos, ela descobriu que, embora ele cobre altos preços por seus serviços, tem uma regra de tratar crianças de graça, o que significa que deve ser uma boa pessoa. Ela joga uma chave para ele e diz que poderá usá-la para acessar seu cofre de tesouros quando ela estiver morta. Mas Zenos nunca disse que iria deixá-la morrer. O fato de ela ainda não ter explodido significa que deve ter comido a pedra de mana recentemente. Então, Zenos invoca seu bisturi e caminha até ela. Sem dizer uma palavra, começa a cortar o estômago de Lu. No começo, os soldados dela tentam impedi-lo, mas Zenos logo levanta a pedra mágica de explosão. Em questão de segundos, ele conseguiu removê-la. Assim ela não precisava mais se preocupar em explodir. No entanto, a pedra-mãe ainda era altamente volátil, então, para a segurança de todos, Zenos a segurou nas mãos e a apertou até que explodisse. Aquela explosão teria sido suficiente para destruir um quarteirão inteiro, mas Zenos havia protegido suas mãos com magia defensiva, então saiu ileso, embora ainda tenha doído bastante. Ele então devolveu a chave para Lu e disse que ela não precisava mais se preocupar em doar sua fortuna. Ela ainda estava com dificuldade de acreditar que Zenos realmente escolheu salvá-la ao invés de apenas pegar seu dinheiro. Mas ele explicou que só exigia um preço justo por seus serviços, e uma fortuna inteira seria demais. Lu decidiu que realmente gostava de Zenos agora, então disse que, se ele precisasse de ajuda, bastava pedir e ela faria tudo ao seu alcance para auxiliá-lo. Ela até se ofereceu para colocar seus homens como segurança da clínica dele, mas Zenos preferia manter distância, pois sabia que ter os homens dela por perto certamente causaria problemas. Alguns dias se passaram, e Lélia estava emburrada na recepção porque Sofia, Linda e Lu estavam visitando a clínica com muito mais frequência. Agora que Zenos pensava nisso, ele realmente as via com frequência ultimamente, e elas nunca pareciam estar feridas. Ele começou a se perguntar por que elas vinham, afinal. Presumiu que era só tédio, mas Carmela disse que era óbvio que aquelas mulheres estavam apaixonadas. Zenos não entendia o motivo, já que ele era apenas um curandeiro do submundo, mas Carmela sabia do que estava falando. Lélia estava um pouco preocupada com a possibilidade de alguma delas acabar namorando Zenos e tomar toda a sua atenção. Mas Zenos garantiu que nunca namoraria nenhuma delas, porque, sem querer ofender, todas eram umas esquisitas. Mesmo assim, Carmela achava que era apenas questão de tempo até que as três declarassem guerra entre si para decidir quem ficaria com Zenos.
Zenos achava que isso nunca aconteceria, mas literalmente no dia seguinte, Luffy apareceu com uma cesta de frutas para ele e mencionou que estava pensando em declarar guerra contra as outras facções por um motivo não especificado. Linga e Lu fizeram exatamente a mesma coisa, e não importava o quanto Zenos protestasse, elas se recusavam a ouvi-lo. Carmela achou tudo muito engraçado e brincou dizendo que muita gente ia morrer por causa do jeito mulherengo de Zenos, mas ele não gostou da forma como ela colocou isso. A batalha mortal foi marcada para começar ao meio-dia daquele dia, mas ele não podia simplesmente deixá-las se matarem por causa dele, então precisava fazer algo. Enquanto isso, as três já estavam reunidas no estádio com seus respectivos grupos, prestes a começar o banho de sangue, quando Zenos apareceu de repente. Todas se viraram para ver o que ele diria, mas ele afirmou que não estava ali para impedir a luta. Sabia que elas tinham rancores antigos umas das outras, então decidiu deixá-las resolver isso entre si até que estivessem satisfeitas. Como Zenos havia dado sua aprovação, todas concordaram em lutar com tudo o que tinham, e quem sobrevivesse teria o direito de reivindicar a virgindade de Zenos. Zenos não se lembrava de ter concordado com essa última parte, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a luta já havia começado. Zofia fez o primeiro movimento e tentou decapitar Linga com suas adagas, mas Linga conseguiu desviar a tempo e deu uma cambalhota para trás. Enquanto isso, Lu entrou na briga tentando acertar Zofia com um golpe voador, mas Zofia saiu do caminho, fazendo com que vários figurantes acabassem atingidos. Zofia e Linga voltaram a se enfrentar, mas antes que conseguissem se acertar novamente, Lu aparece do nada pulando do alto e quase esmaga Zafia e a outra garota. Zafia é empurrada para o canto dos orcs no estádio e começa a atacá-los, o que leva os outros a fazerem o mesmo com os membros das facções rivais. A cena é brutal, com pessoas sendo cortadas de todos os lados. Mas, para o choque de todos, mesmo após 6 horas de combate, ninguém morreu. Nesse momento, Luffy percebe que os ferimentos em seus braços estão se curando sozinhos, e Zenos revela que é ele quem está fazendo isso. Ele concordou em deixar que tivessem sua batalha de morte, mas nunca permitiu que alguém realmente morresse, afinal, todos ainda são seus pacientes. Zafia se sente meio estúpida por não ter percebido o que Zenos estava fazendo até agora. Mas ninguém imaginava que um curandeiro pudesse curar tantas pessoas ao mesmo tempo, muito menos fazer isso de forma contínua por mais de 6 horas. Eles percebem que, nesse ritmo, a luta nunca vai acabar. E esse era exatamente o ponto que Zenos queria mostrar. A menos que cheguem a um entendimento, nunca conseguirão viver em paz. Mas se acharem que ainda precisam continuar lutando, ele estará ali para curar todos eles. E, só para deixar claro, ele vai cobrar por seu tempo. As garotas então percebem o quão idiota foi começar uma guerra por nada e concordam em se dar bem a partir de agora. No entanto, elas ainda vão continuar disputando por Zenos, apenas prometem manter tudo de forma não violenta. Enquanto isso, Larry pergunta a Zenos por que ele passou por todo esse trabalho. Então ele se lembra de algo que seu mestre lhe disse uma vez: um curandeiro é de terceira categoria se consegue apenas curar ferimentos, de segunda, se consegue curar o corpo todo, e de primeira, se consegue tornar o mundo um lugar melhor. Zenos admite que não acredita ter o que é necessário para ser um curandeiro de primeira categoria, mas ainda assim quer tentar tornar os bairros pobres um lugar melhor. Além disso, se deixasse todos morrerem ali, não teria mais pacientes para tratar em sua clínica. Pelo menos é isso que Zenos diz, mas Lely sabe que ele só está dizendo isso para esconder o quanto realmente se importa. Se as diferentes facções de semi-humanos começarem a se dar bem e pararem de lutar, Zenos não teria mais tantos pacientes como antes, ainda assim, escolheu ajudá-los. Isso é parte do motivo pelo qual ela gosta tanto dele, e ela diz isso diretamente. Mas Zenos realmente não entende o que ela quis dizer. De qualquer forma, já está ficando tarde, então ele pretende cobrar pelo serviço e ir para casa. Lely fica surpresa, pois achava que ele estava brincando quando disse que cobraria pela cura durante a luta, mas Zenos estava falando sério. Curar tanta gente assim é realmente exaustivo, então é claro que ele quer ser pago por isso. Enquanto isso, na capital, o comandante dos Cavaleiros Reais está reunido com a vice-comandante Krishna. Ela pergunta se algo aconteceu, e ele explica que ouviu um boato de que a guerra entre os semi-humanos terminou de repente. Krishna fica surpresa, já que os semi-humanos estavam em guerra pelos territórios dos cortiços há anos, então ela acha difícil acreditar que, de repente, decidiram se entender. O comandante também não acredita muito nisso. Mas se for verdade, ele precisa tomar providências. Este reino existe com a realeza e a nobreza no topo há séculos, e isso só é possível porque os pobres, que são tratados de forma injusta, estão sempre ocupados demais brigando entre si para representar uma ameaça real. No entanto, se estiverem em paz, eles podem se unir e começar a exigir coisas como atendimento médico universal.
E ninguém quer isso. Os rumores dizem que o indivíduo mediou entre os semi-humanos para fazê-los parar de lutar. Por isso, o comandante encarregou Krishna de lidar com ele. Krishna entende e promete encontrar esse indivíduo e prendê-lo pelo crime hediondo de trazer a paz. Enquanto isso, na clínica de Zenos, ele espirra porque estão falando dele. Assim que isso acontece, todos ficam preocupados, achando que ele pode estar resfriado. Linga se oferece para deixá-lo usar sua cauda como cobertor, e Lu se oferece para aquecer seu rosto entre suas grossas coxas. Zenos diz que foi só um espirro normal e que ainda precisa curar Zafia, então todos deveriam se acalmar até ele terminar. Zenos cura o braço de Zafia, que o agradece pela ajuda. Já fazia um tempo desde a última vez que ele teve que curá-la, então ele pergunta como ela se machucou. Zafia explica que foi ferida enquanto trabalhava na noite anterior, ela rouba dos aristocratas corruptos e redistribui para os pobres. Mas, ao invadir a casa de um aristocrata, foi atacada pela vice-comandante dos Cavaleiros Reais, uma mulher louca chamada Krishna, que atira com armas de fogo mágicas assim que vê alguém. Carmela sente que chamar a atenção de Krishna significaria muitos problemas para Zenos, mas ele acredita que não precisa se preocupar, afinal, uma vice-comandante poderosa como ela nunca se importaria com um curandeiro desconhecido como ele. Enquanto isso, Krishna está nos becos à procura de informações sobre Zenos. Ela vê os semi-humanos convivendo pacificamente e então se aproxima de um homem-lagarto, perguntando quem foi o responsável por encerrar a guerra entre eles. O homem-lagarto não sabe quem é Krishna e sabe que Zenos está tentando manter um perfil discreto, então diz que não pode contar nada. Ele tenta ir embora, mas Krishna saca sua arma e ameaça atirar se ele não responder. No entanto, o homem-lagarto está disposto a levar um tiro por Zenos, então diz para ela atirar logo. Nesse momento, Zafia e seu irmão passam por ali, e Krishna não está preparada para enfrentá-los, então decide fugir. Ela acaba se perdendo na parte abandonada da cidade, por pura sorte, encontra a clínica de Zenos. Ela entra para pedir direções, e Zenos está disposto a ajudá-la a voltar para a cidade principal. Mas então Lely aparece com um pouco de chá, e assim que Krishna vê as orelhas élficas de Lely, ela atira na cabeça de Zenos com sua arma. Lily tenta salvar Zenos, mas ela também não consegue entrar no gás venenoso. Krishna havia tirado conclusões precipitadas ao ver Lily, a garota elfa com Zenos, presumindo que ele fosse o mesmo traficante que ela procurava, responsável pelo sequestro de crianças em todo o reino. Lily rapidamente esclarece o mal-entendido, dizendo que Zenos na verdade a salvou de uma quadrilha de tráfico humano. Krishna se desculpa, culpando seu temperamento explosivo por ter atirado em Zenos, mas garante a Lily que ele não será ferido gravemente, já que o gás não é letal. No entanto, quando o gás se dissipa, Zenos aparece completamente ileso, deixando Krishna intrigada com o fato de ele não ter sofrido nenhum dano. Zenos explica que usou magia defensiva para se proteger, mas Krishna não acredita, já que nunca houve um caso em que magia defensiva tenha bloqueado o disparo de sua arma mágica. Zenos insiste que usou apenas magia defensiva básica. Krishna então se aproxima, confirma que ele está realmente bem, e pergunta se ele é algum tipo de mago famoso mundialmente. Zenos responde que não, mas Krishna não é do tipo que se deixa enganar facilmente. Ela revela ser vice-comandante da Ordem Real dos Cavaleiros e diz a Zenos que seja honesto se não quiser problemas. Enquanto isso, Carmela, escondendo silenciosamente sua presença, se diverte com quão interessante esse encontro está se tornando. De qualquer forma, Zenos fica sério e descobre por Krishna que ela veio aos becos em uma missão secreta para localizar um certo indivíduo e levá-lo sob custódia. Ela quer que Zenos ajude a encontrar essa pessoa, sem saber que Zenos é justamente quem ela procura. Krishna não entra em detalhes sobre quem está procurando, mas ainda assim obriga Zenos a ajudá-la, dizendo que é seu dever como cidadão do reino cooperar com a Ordem dos Cavaleiros. Assim, Zenos não tem outra escolha a não ser ajudá-la. Mas, ao descobrir que ela está ali para prender o mediador que pôs fim ao conflito entre as facções, ele literalmente cospe o chá de tanta surpresa. Krishna acredita de todo o coração que o mediador é um servo do diabo, manipulando e controlando pessoas nas sombras. Zenos pede para ela não pensar de forma tão extrema e aconselha que deixe o mediador em paz, dizendo que essa seria a melhor decisão para ela. Krishna começa a suspeitar de Zenos porque ele fala como se conhecesse o mediador. Mas Zenos rapidamente inventa uma desculpa, se salvando por hora. De qualquer forma, Krishna e seu comandante acreditam firmemente que o mediador representa uma ameaça nacional por ter o poder de unificar facções rivais. No entanto, Lily defende o mediador, dizendo a Krishna que talvez ele só queira ajudar as pessoas por genuína boa vontade, tirando, é claro, a parte em que ele cobra dinheiro por isso. Antes que Krishna possa suspeitar dela, Lily se apressa em esclarecer que também não conhece o mediador.
Independentemente disso, Zenos observa que está quase dando meia-noite e sugere que Krishna deveria voltar, oferecendo-se para mostrar o caminho de volta à cidade. Krishna pergunta se ele está tentando se livrar dela, e, claro, ele está, mas ele explica que só quer que ela se concentre em sua missão importante. Krishna então parte, mas ao sair, ela nota uma cama no andar de baixo que claramente é usada para tratar pacientes. Zenos precisa inventar a desculpa de que simplesmente tem uma cama extra em casa. Krishna decide ficar, já que está por perto. Os becos são o local ideal para a investigação de Krishna. Ela promete a Zenos que pagará aluguel. E Zenos, sem querer arranjar confusão ao recusá-la, acaba permitindo que o problema fique dentro de sua clínica subterrânea. Lily não gosta nem um pouco disso. Para deixar bem claro que ela é a única e verdadeira esposa de Zenos, ela se senta no colo dele bem na frente de Krishna e faz com que ele afague sua cabeça. Zenos não entende por que Lily está agindo assim de repente. Carmela, ainda escondida de Krishna, ajuda o tapado a entender que Lily está fazendo tudo isso por ciúmes. Ninguém pediu, mas Carmela mesmo assim dá uma explicação detalhada, sussurrando para Zenos que Lily não tem a menor intenção de aceitar essa mulher atraente em sua casa, especialmente depois dela ter atacado o homem que ela mais gosta. Zenos não acredita que seja isso e acha que o velho fantasma está exagerando como sempre. Lily continua agindo de forma exageradamente carinhosa com Zenos, soprando chá para esfriar, penteando seu cabelo e até o alimentando com frutas. Mas nem Zenos nem Krishna reagem, deixando Lily sem opção a não ser usar a arma secreta que Carmela lhe ensinou. Ela segura o rosto de Zenos e declara com ousadia que não vai deixá-lo dormir naquela noite. Mas minutos depois, ela mesma acaba pegando no sono. LOL. Zenos a coloca na cama e retorna para a sala comum, onde Krishna pergunta se ele conhece as pessoas que sequestraram Lily. Zenos diz que não, mas Krishna continua convencida de que os becos são um ninho de tráfico infantil, e explica que foi por isso que atirou nele anteriormente. Ela pede desculpas mais uma vez por ter tirado conclusões precipitadas, e com um tom de orgulho, diz que mesmo sendo a vice-comandante perfeita da Ordem Real dos Cavaleiros, ainda é humana e pode cometer erros. Em todo caso, ela muda de assunto e pergunta a Zenos se um curandeiro mestre seria capaz de regenerar completamente um braço, da mesma forma que um mago mestre como ele pode se proteger com magia defensiva. Zenos tenta esclarecer que não é um mago mestre. Mas o que chama sua atenção é o fato de Krishna mencionar um curandeiro mestre capaz de regenerar um braço inteiro. Ela não o deixa falar e tira suas próprias conclusões, dizendo que apenas um punhado dos mais altos e secretos curandeiros poderiam fazer algo assim. Por isso ela não entende como alguém com esse nível de habilidade estaria nos becos ou por que curaria o braço de Zofia. Zenos pergunta como ela sabe de tudo isso, e Krishna revela que foi ela quem feriu o braço de Zofia, o que tecnicamente a torna inimiga de Zenos, já que Zofia é amiga dele. Zenos ainda não entende por que Krishna se sente tão ameaçada pelos becos. E então Krishna revela que sua mãe, uma mulher profundamente bondosa, costumava visitar exatamente esses becos todos os dias para alimentar os famintos, até que um dia foi assassinada por alguém que morava ali. Krishna, que era apenas uma criança na época, descobriu que sua mãe foi assassinada por um grupo de ladrões que queriam roubar sua aliança de casamento. Desde aquele dia, Krishna decidiu que se tornaria uma heroína invencível, alguém capaz de fazer justiça aos inocentes e punir criminosos, especialmente aqueles dos becos, para garantir que nenhuma outra criança passasse pela mesma dor que ela viveu ao perder a mãe. Quando termina sua história, já é de manhã e ela se prepara para sair da clínica. Enquanto Krishna se afasta, Zenos sente uma profunda pena dela. Como uma mulher que amava tanto as pessoas dos becos poderia ser morta justamente por aqueles que ela amava e protegia? Como sabemos, Zenos tem um bom coração e acredita que todos têm boas intenções. Carmela logo percebe o estado de espírito dele e desce para conversar. Ela diz que ele não precisa se preocupar com o que Krishna disse, pois isso não significa que a mãe dela era uma boa pessoa, nem que Krishna, que odeia a paz nos becos, é boa também. Como alguém que viveu por 300 anos, Carmela explica que conhece bem esse tipo de gente. Zenos agradece pelas palavras gentis e ela aproveita para lembrá-lo de que ele ainda não retirou a bandeira pendurada do lado de fora da clínica. A bandeira servia para afastar os semi-humanos do local, para que não encontrassem Krishna. E, para ser sincera, funcionou, já que ninguém apareceu enquanto Krishna estava por ali. Assim que Zenos remove a bandeira, Ofi aparece para seu tratamento. Quase ao mesmo tempo, Krishna retorna. Que péssimo timing! O reencontro das duas não é nada amigável, nunca foi. Ambas sacam suas armas para atirar uma na outra, mas Lily intervém rapidamente. Ela tenta explicar que Zofia também estava perdida e que estão apenas tentando mostrar o caminho a ela. Mas quem, em sã consciência, acreditaria nisso? Como esperado, Krishna não engole essa desculpa.
Ela pressiona Zofia, perguntando como seu braço se regenerou depois de ter sido atingido. Krishna insiste que existe um mediador com magia de cura envolvido nisso. Mas Zofia não quer participar da conversa. Ela simplesmente diz que reencontrou seu caminho e deseja ir embora. Antes de sair, porém, deixa um conselho para Krishna: se ela quer mesmo encontrar o responsável pelo tráfico humano, deve olhar para dentro, não para fora. Intrigada, Krishna pede explicações. Zofia revela que o chefe da rede de tráfico humano é, na verdade, um aristocrata, e não alguém pobre dos becos. Krishna se recusa a acreditar nisso. Em sua visão, os ricos são bons e os pobres, maus. Quando Zofia finalmente revela o nome do aristocrata envolvido, trata-se de um nobre rico chamado Kalindor. Krishna ainda assim não acredita. Isso deixa Zofia furiosa. Ela desabafa dizendo que a única pessoa que conhecem que realmente acredita nos pobres é justamente o mediador que Krishna quer matar. Em seguida, ela tenta abrir os olhos de Krishna, dizendo que o fato de alguém ser pobre não o torna automaticamente mau, e que ela precisa mudar sua forma de pensar. A conversa fica intensa e Zenos intervém. Ele revela que é o mediador, mas sua personalidade não corresponde à imagem que Krishna tinha em mente. Ela esperava que o mediador fosse apenas alguém que curasse, mas Zenos possui tanto magia de cura quanto magia defensiva. Ele diz que é capaz de fazer ambas, mas ela não o escuta. O que ela realmente percebe é que ele está do lado dos semi-humanos, então decide que não pode mais ser amiga dele. Sai furiosa. No entanto, ela não volta para casa. Em vez disso, decide visitar Kalindor. Ao encontrá-lo, diz que ouviu rumores preocupantes sobre a segurança da região e quer se certificar de que ele está bem. Ela pede para ver o sistema de segurança e, quando ele a leva, tudo parece perfeitamente normal à primeira vista. Krishna está prestes a concluir que Zofia mentiu, quando começa a pensar na distribuição dos guardas pela casa. Ela finge que quer ir ao banheiro e começa a explorar o local. Acaba encontrando um poço e, sem pensar, pula dentro dele. Ao entrar, vê algo que a assusta profundamente: várias crianças estão amarradas lá embaixo. De fato, Kalindor é o traficante de humanos. Os olhos das crianças estão vendados, mas ao ouvirem a voz de Krishna, se sentem um pouco mais seguros, embora ainda com medo. Quando ela tenta resgatá-los, Kalindor aparece e atira nela. Krishna cai no chão, olha para as crianças e se arrepende por não conseguir salvá-las. Sente-se derrotada e pensa em sua mãe, lamentando que não pode ser uma heroína. Kalindor se aproxima e pergunta por que ela não cuidou da própria vida, por que precisou se intrometer nos assuntos dele. Lembra que ele é um aristocrata e que ela, como cavaleira, não tem o direito de investigar sua vida. Krishna já está à beira da morte, vendo o céu, quando seus salvadores chegam. Zofia se revela e Zenos aparece logo em seguida. Kalindor ameaça matá-los, e ao atirar em Zenos, percebe que ele não sofre ferimento algum. Zenos se aproxima calmamente, enquanto Kalindor continua atirando em vão. Quando chega perto o suficiente, Zenos toma a arma de sua mão e o ataca. Kalindor acha que vai morrer ali mesmo. Zenos exige que ele se desculpe, mas Kalindor nem sabe para quem deveria pedir perdão. Súplica por sua vida e pede desculpas a Krishna de forma fria e forçada. Zenos atira nele, mas não para matá-lo. Krishna, sentindo que vai morrer, implora Zenos para salvar as crianças, mas ele diz que ela mesma deve fazer isso. Ele a cura, e ela fica chocada com quem ele realmente é. Ela o chama de herói, afirmando que ela não pode ser uma heroína. Mas ele mostra as crianças a ela, e como elas a enxergam como uma heroína. Krishna se aproxima das crianças, que ficam animadas ao vê-la. Zenos diz que um herói não é alguém perfeito, mas alguém disposto a salvar os outros. Eles saem de lá com as crianças, e ele diz que ela terá que pagar sua conta. Krishna sorri pela primeira vez, e todos a provocam dizendo que seu sorriso parece meio esquisito.